Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer enorme compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas experiências, mas antes de continuar falando um pouquinho do CR, um pouquinho do que Deus fez na nossa vida, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, eu queria separar um tempinho para a gente orar agora, colocar diante de Deus, assim como tudo aquilo que a gente faz, que quando está doendo, quando a gente está triste, quando a gente está chateado, quando a gente tem um problema, quando a gente tem um doente na família, ou quando alguma coisa nos aflige, a gente tem que colocar diante de Deus. E nesse momento de pandemia eu queria orar com você agora que está em casa e pedir para Deus para que Ele mude essa situação, para que Ele restabeleça o seu emprego, para que Ele restabeleça as finanças da sua atividade, se você é um empresário. Então, as pessoas que ainda estão sem trabalhar porque o governo ainda não liberou alguns ramos, então que a gente possa orar agora. Na verdade, a gente vai orar e colocar diante de Deus isso. Quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque, assim como eu falei com o Milton agora há pouco, com a Gina, se nós estamos aqui passando por essa pandemia, se eu estou orando aqui agora é porque o Senhor derramou graça e misericórdia na minha vida e esse vírus, essa doença ainda não nos consumiu. E ainda até aqui, essa não foi a sua vontade ou a sua permissão, e nós colocamos diante do Senhor, primeiramente, a vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo, muitas pessoas enfermas na nossa igreja. Então, que agora, em especial, eu peço pela família do tio Walter, a tia Yara, como um todo, Vivi, que o Senhor possa, com a sua boa mão, dar um bom tratamento, abençoar nesse período, que a sua saúde possa restabelecer, por favor, Jesus, e vários outros que agora não vêm à minha mente, que eu vou esquecer, mas o Senhor sabe que estão doentes, aqueles que eu sei, aqueles que eu não sei, mas que estão precisando do amparo do Senhor em relação à saúde. Então eu peço, por favor, e em nome do seu Filho amado Jesus, que o Senhor derrame cura, Pai, por favor. Cuide também dos meus queridos, de todos aqueles que estão trabalhando, que o Senhor possa manter o trabalho. Aqueles que as suas atividades estão suspensas, que o Senhor possa permitir que elas sejam restabelecidas, Pai. Que o Senhor possa continuar sustentando lares, que a sua igreja possa abençoar aqueles que estão com algum tipo de necessidade, Deus. Então, agora nós colocamos diante do Senhor toda a ansiedade, toda a depressão, toda a tristeza, todo o desânimo, e que isso caia por terra, porque isso não vem de Ti, Pai. E eu quero que o Senhor me ajude a colocar em prática a confiança no Senhor. Lembrar a todos os momentos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso que eu oro, agradeço e peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Senhor, Deus é maravilhoso. Vamos lá, pessoal. E aí, uma das coisas que a gente faz no CR é compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas experiências, porque a gente tem muito claro que as nossas experiências, elas foram ela é a principal causa de nós sermos quem somos, Tudo que o Tiago ele vem daquilo que ele viu, daquilo que ele vivenciou, daquilo que alguém ensinou para ele ou daquilo que ele aprendeu sozinho, E essas experiências, elas precisam nos levar para algum lugar. Então, vários de vocês já ouviram a minha história, alguns um pedaço, outros vão ficar assustados agora, mas o importante é a gente continuar sendo amigo no final. Então eu vou fazer um breve relato aqui de como a minha história começou e como o Celebrando a Restauração me ajudou a entender um pouquinho da minha história. Então, eu sou um filho amado de Deus, e o filho caçula do seu Valmir e da dona Dalva. Alguns dizem que fui o único que dei trabalho, mas é porque não conhece o Dirceu, mas tudo bem. É que o Dirceu era mais calminho, mas cresci num lar super bacana, muito amoroso, Mesmo o seu Valmir com aquele jeitão militar, querendo me ensinar a fazer flexão, as coisas que ele aprendeu no quartel. Mesmo assim, era um lar muito amoroso, sempre foi um lar muito amoroso. Um lar simples, Nunca nos faltou a comida, até porque
Deus sempre sustentou através do trabalho do meu pai, através de irmãos queridos, quando a gente estava passando aquele veneno. Mas graças a Deus a gente sempre viveu de uma forma simples, mas muito feliz. Então cresci, eu estava lembrando hoje, quando eu estava escrevendo um pouquinho do que eu ia falar para vocês, cresci, me diverti muito, brinquei de tudo que vocês podem imaginar na rua. E lembrei de um menino, cara, que me deu uma baita dor de cabeça quando eu era criança, que me perseguia, adorava encher meu saco. O nome dele é Zé Roberto. Eu até queria ter a oportunidade de encontrar esse menino um dia para ver que fim deu, né? Porque o menino era terrível. E minha mãe segurou uma bronca boa, né? Um bom período, porque eu estava doido com esse moleque que me perseguia mesmo. Ele me atrapalhava nos estudos e tudo mais. E fui crescendo, 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 até um dia que, ainda como criança, aprontando, brincando, fui convidado para ir para uma classe de 7 dias, iam dar uns presentes lá, e tinha um lanche à tarde, eu fui. E aí conheci uma história de um tal de Jesus e comecei a gostar, e aí ganhei uma estrelinha, e se eu fosse de novo, ganhava outra estrelinha, e como eu sempre gostei de desafio, queria ganhar todas as estrelinhas que era possível, e fui todos os dias, só que junto com as estrelinhas eu fui conhecendo a Deus, né? E graças a Deus, Ele teve misericórdia de mim, e eu tive um encontro com Cristo, né? Entendi o que eram os ensinamentos de Deus, entendi o que eram os mandamentos de Deus, o que eu devia obedecer, qual tinham que ser as atitudes que eu tinha que tomar. E aí minha primeira ação foi começar a querer tentar levar minha família para conhecer a Deus também, né? Meu pai gostava de uma cajibrina, então eu queria tirar ele da bagunça e chamava ele para ir para a igreja, para me levar para a igreja. Pai, não sai hoje não faz isso, não faz aquilo para me levar para a igreja, e fui enrolando o velho, mesmo sem ele saber, né? E aí ele me trazia para a igreja, muitas vezes nem entrava, mas me trazia. Aí minha mãe foi vindo, meus irmãos, para resumir a história, Deus nos deu a oportunidade de toda a minha família conhecer a Cristo. Hoje, graças a Deus, todos conhecem o que deve fazer, quais são aquilo que Deus nos ordena, né? E eu sou muito grato a isso. Mas fui crescendo, né? E como toda criança que cresce vai querendo achar que é dono do mundo, né? E a adolescência, então junto com a adolescência eu decidi que eu queria tomar alguns rumos diferentes. Então cada vez mais comecei a me afastar de Deus, conheci a bebida, conheci as drogas, conheci a promiscuidade, namoros e tudo mais, relacionamentos, e fui vivenciando uma vida totalmente na curtição. Inclusive, uma coisa que eu lembrei esses dias também, minha primeira semana de faculdade, eu simplesmente capotei um carro e bati em 7 carros, né? Para quem não sabe, estou vivo aqui. Esse é um dos milagres, né? De vários outros que eu poderia contar, principalmente de acidente. Mas eu estava lembrando, tamanha irresponsabilidade, tamanha molecagem, que na primeira semana de faculdade eu fiz isso. Então eu era muito inconsequente, né? Meus pais sempre amorosos, tentando me ensinar para onde olhar, tentando me ajudar a redirecionar o meu caminho. E mesmo assim eu não queria olhar para isso. E aí realmente vivendo uma vida, a gente costuma dizer aí com uns amigos, curtindo a vida doidado. Só que tudo isso foi me trazendo marcas, me trazendo feridas, me trazendo experiências. E eu gosto muito de uma frase que o pastor André sempre falou muito para mim, é que as nossas decisões, elas geram resultados que muitas vezes fogem do nosso controle, né? Então eu escolho uma coisa ruim, aquilo gera um resultado ruim que eu perco a mão, né? Que foge do meu controle. E assim eu fui vivendo a vida. Muitas brigas, muitas discussões, muita molecagem, né? Eu não vou ficar entrando no detalhe, depois se você quiser saber, eu estou à disposição para você saber o tamanho da transformação que Deus fez na minha vida quando eu decidi realmente viver uma vida diferente. E aí,
como Deus estava tentando tocar na minha vida e Deus tentando me mostrar o caminho certo e aparentemente eu não estava nem aí para a minha vida, Ele tentou chamar minha atenção, essa minha leitura dessa situação, de uma outra forma. Então, um dia eu estava lá com meu pai, e aí nós discutimos feio, eu acho que é porque eu tinha dormido fora de casa, alguma coisa assim, eu não vou lembrar direito. Foi um desses dias aí que a dona Dalva deixou a mala para fora e não queria me deixar entrar em casa de jeito nenhum. E aí, numa discussão nossa, ele passou mal, como ele nunca tinha passado. Aí no dia seguinte começou a ficar estranho, vamos fazer um exame ali para ver se está tudo bem. Chegou lá, o médico não deixou mais ele sair, falou, muito provavelmente se ele sair daqui, não vai ser para casa, então é melhor a gente operar esse velho logo. E aí meu pai teve um infarto mesmo, eu não lembro quantas, eu sei que mais da metade das vezes do coração tinha entupido aí, e eu não tenho dúvida de que uma boa parte desse estresse, tudo bem, né? Algumas vezes foi por causa do cigarro, da cachaça que ele tomou, não vamos, né, tirar a culpa do velho, mas tem umas duas ali que foi por dor de cabeça que eu causei, eu não tenho dúvida. Mas, independente disso, Deus estava me dando a oportunidade de me trazer um ensinamento de honra, né? E um desses, na hora que eu vi que meu pai estava daquele jeito, eu não pensei em trabalho, não pensei em nada, eu até trabalhava num bom local na ocasião. Falei para o meu chefe que estava indo, nem pensei que eu podia ser mandado embora, nada, fiquei com meu pai ali todo o tempo que eu podia. E aí, quando ele estava entrando na cirurgia, eu lembro muito bem que ele olhou para mim e falou meio assim, você é o único que, né, acabou com meus cabelos, então faz um favor para mim também, se eu for, você cuida da sua mãe, porque quando eu te ensinei muita coisa ruim, né, com o meu exemplo, com o meu passado sem Cristo, mas eu te ensinei muita coisa boa também, né? Uma delas foi a hombridade. E aí, quando eu fui casar com a sua mãe, falei com o pai dela que eu ia cuidar dela até ela morrer. E mãe, se lascou, já era. Meu pai não vai te largar mesmo. Promessa pro morto, não tem como voltar atrás. Mas prometeu pro meu avô que realmente ia cuidar da minha mãe e do jeito dele, ele faz isso com todo o amor, né? E ele falou, faz esse favor para mim, se eu não voltar, você cuida da dona Dalva aí, né? Por mais que ela morda de vez em quando tá brava, mas cuida dela. E aquilo bateu no meu coração, e aí quando ele entrou para a cirurgia, alguns podem achar que é remorso, né? Mas eu e Deus tenho total convicção de que não foi, não. E aí eu fui lá para baixo, eu ajoelhei, eu conversei com Deus. Falei, Deus, eu nem vou pedir para você curar meu pai, ou nem vou pedir para que essa cirurgia vá bem. Eu só vou pedir para que o Senhor me ajude a perseverar a promessa que eu fiz ao meu pai, que eu vou honrar ele. E aí, daquele dia em diante, independente de qual fosse o resultado, eu tenho certeza disso porque eu sou teimoso, né? Quem me conhece sabe que eu sou teimoso. Eu tinha decidido que eu ia honrar aos meus pais e eu ia honrar também a Cristo, né? Que é o principal motivo. Então eu tive um reencontro com Deus, eu entreguei de verdade a minha vida, as minhas vontades para Cristo. E de lá para cá eu entendo e consigo ver claramente a evolução que Deus me deu como pessoa, amando o próximo, respeitando os diferentes, amando primeiro sem julgamento, né? Então, que é isso, eu entendi que foi para isso que eu vim nesse mundo, para amar as pessoas, para respeitar todo mundo, para amar o diferente e amar antes de qualquer preconceito. E aí foi assim que eu cheguei no CR. Só que quando eu cheguei no Celebrando a Restauração, eu achei que eu estava pronto, mas eu descobri que esse meu passado, como eu falei no começo, ele deixou muitas marcas, né? Muitas consequências, muitos resultados que talvez eu nem percebia. E aí me ajudou a organizar muita coisa quando eu escrevi essa história da minha vida, que eu ainda tinha mágoas e inclusive reparações para serem feitas, né? Alguns já sabem também que eu já não tenho... há pouco tempo Deus me mostrou uma coisa que eu tinha esquecido, que eu precisava reparar
E eu estive na casa dos meus pais, e o pessoal do CR sabe disso, para pedir perdão para eles, porque um dia, em uma das brigas deles, de um dinheiro que tinha sumido quando eu era criança, eu que tinha pego aquele dinheiro e tinha causado um baita de um alvoroço da minha mãe desconfiar do meu pai, de meu pai ficar chateado, só que eles não tinham culpa, quem tinha culpa era eu, né? E aí, o Celebrando a Restauração me ensinou a preciosidade que é a retratação, de você poder voltar atrás, de você poder reparar o mal que você fez. Tem maus que não dá para reparar, as pessoas já foram, né? Eu brinco com o pessoal do Celebrando a Restauração que o seu Mariano da vendinha, que a gente roubava chocolate quando era criança, já morreu, não dá para pedir perdão para ele mais, né? Mas aqueles que Deus colocou na sua mente, colocou no seu coração, que você precisa pedir desculpa, pedir perdão, se retratar, se você deve... Nós temos histórias no Celebrando, né, de amigos que foram atrás de alguém que devia anos para reparar um dinheiro que ele nem lembrava que devia mais. Então, assim, existem esposas que olharam para o marido e pediram perdão por uma traição mesmo, traição física. Então, assim, eu vivenciei muitas experiências preciosas que só quem tem Deus no coração consegue fazer. Então, o Celebrando a Restauração veio para a minha vida para me ajudar a ser uma pessoa mais autêntica, a não me importar para aquilo que talvez você que está nos assistindo venha a pensar de mim, mas eu possa me importar a cada momento com aquilo que Deus está achando do que eu estou fazendo, daquilo que eu estou escondendo. Então, esse programa ele serve para isso, para nos ajudar a identificar e tratar feridas do passado, mudar maus hábitos, pecados que a gente pratica hoje e construir um futuro diferente. E aí o versículo que naquele dia que eu falei para vocês fez todo sentido para mim, e eu queria compartilhar com vocês, e ele vem no meu coração frequentemente, é Atos 3,19, que eu vou passar a bola aqui para o Milton, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus por essa palavra, que a gente se arrependa, que a gente se converta dos nossos maus caminhos, maus hábitos, pecados de estimação, ira, mentira, pornografia, seja lá o que for que está te amarrando, que a gente se arrependa, para que Deus apague os nossos pecados. E o final desse versículo é o que eu senti aquele dia quando eu me arrependi de verdade, lá, antes do meu pai entrar na cirurgia, um refrigério, tempos de refrigério na presença de Deus. Amém? Esse ano que vem, se Deus permitir, a pandemia também, a gente vai estar junto com os novos grupos, e se isso fez algum sentido para você, vai ter a inscrição aí, e aí você nos procura para fazer a inscrição para os próximos grupos, tá bom? Boa noite, Deus abençoe, um abraço, pessoal.